Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos imensamente, ó Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos desde segunda-feira, o primeiro dia de oração, Senhor. O Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra, tem nos abençoado com a Sua presença aqui, Senhor amado, nas orações, ó Deus. Ó Pai querido, que o Senhor continue abençoando, Senhor, que a Tua palavra continue falando ao meu coração e ao coração de cada um que aqui por essas portas entrar, ó Deus. Que possamos sempre, Senhor amado, que pudermos ouvir da Tua palavra, que a Tua palavra possa trabalhar em nossas vidas e possa fazer mudanças. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Irmãos, eu vou falar um pouquinho, uma coisa interessante, né? Nós não paramos normalmente para pensar, nós que servimos ao Senhor, que já um dia entregamos a nossa vida para Jesus, não paramos para pensar no quão importante nós somos para Deus. E o quão importante passamos a ser. Nós somos desde quando nascemos como criatura do Senhor, porque o Senhor criou todos à sua imagem e semelhança. Então, sem dúvida que já somos importante mesmo, né, sem ter Jesus. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo muda. Tudo muda, porque aí nós somos muito mais importante ainda. Por que, irmão Douglas? Amém. Por que, o irmão Geraldinho? Por que nós somos mais importantes depois que nós aceitamos Jesus? Amém. Por que, irmã Aline? Amém. Por que, irmã Cleia? Vamos lá, está faltando, vai chegar lá. Mas tudo isso aí está certo. Por que, irmão Roger? Por que nós passamos a ser mais importante ainda para Deus a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Amém. Completou ali. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, nós, esse meu corpo, o seu corpo, cada um de vocês, cada um daqueles que hoje encontra na face da terra, que entregou realmente a vida dele para Jesus, tem o Espírito Santo dentro dele. Amém, irmãos? Mas você já parou para pensar assim, por um instante, talvez, na sua vida, em algum momento, que o Espírito Santo está dentro de você? Já parou para pensar? E aí, nós vamos raciocinar um pouquinho e vamos pensar. Eu digo que amo a Deus e que Deus é tudo para mim. Vocês também, amém? Não é verdade? Que maravilha, é verdade isso aí. E você concorda comigo que Deus habita em você, concorda? Por quê? O Espírito Santo é Deus. A Trindade, mas é Deus. É o mesmo, está lá. E muitas vezes o que ocorre? Nós não paramos para pensar da grande importância que nós, como filhos do Senhor, como templo do Espírito Santo, temos para Deus e em valorizar em cada um dos nossos irmãos que também fazem parte da nossa família, servos do Senhor. Amém? Então é algo assim, hoje eu queria falar só um pouquinho sobre dois aspectos de valor. O valor do cristão, de um aspecto que seria você é uma pessoa de muito valor. Eu sou uma pessoa de muito valor para Deus, porque dentro de mim habita o Espírito Santo. Então, quando muitas vezes a gente começa a chorar, começa a reclamar, ou começa até a murmurar, que muitas vezes ocorre, a gente tem que parar e pensar, por que estou fazendo isso? O Espírito Santo habita em mim. Deus está em mim. Então, eu tenho que ter a sabedoria de falar com Ele. Ele está aqui dentro de mim. Eu tenho que falar com Ele, na minha intimidade. E tenho que resolver esses problemas. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Muitos vão falar assim, vai falar com você mesmo? É doidão? Irmãos, é falar com o seu íntimo. Você vai falar com o seu Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Normalmente nós oramos a Deus, muitas vezes, uma coisa interessante isso, né? O pastor sempre nos ensinou que Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós falamos demais de Deus Filho, Jesus Cristo, nós falamos constantemente, né? Nós falamos demais de Deus, todos os dias, né?
Tem muitas pessoas que têm o hábito, logo cedo Deus te abençoe, vai com Deus, se Deus quiser, tudo. Falamos o dia inteiro, até demais às vezes, porque não pensamos muitas vezes e temos que pensar um pouquinho que não é Deus, Deus, Deus e não falamos em vão às vezes, né? Então, o que acontece, irmãos? Só para pararmos e pensarmos. Quando nós falamos de Deus dessa maneira que eu estou falando, a gente tem que analisar que se Deus habita em você como o Espírito Santo, como eu acabei de falar, você é uma pessoa de extrema importância e você tem como influenciar pessoas. Você tem, eu tenho, nós temos que influenciar pessoas. Por quê? Porque nós somos de Deus e fazemos parte da família dele. Amém, irmãos? E muitas vezes nós não pensamos, ou até mesmo quando fazemos alguma coisa errada, nós nem paramos para pensar um pouquinho, poxa, o Espírito Santo se entristeceu aqui dentro de mim. Nós não paramos. Poxa, estou fazendo coisa errada. Não devia ter feito. Tá, não devia ter feito. Mas e aí? A gente tem que analisar que realmente, se eu estou fazendo coisa errada, o Espírito Santo habita em mim, Deus habita em mim. E Deus entristeceu naquele momento, o Espírito Santo entristeceu. Irmãos, eu vou usar alguns irmãos aqui, os irmãos que estão em casa, talvez nos assistindo, vão ter um pouquinho de dificuldade, mas eu tenho sempre isso e é complicado. Mas o irmão ali, tenho certeza que vai colocar os versículos e vai ajudar os irmãos. Os irmãos, se quiser, gostaria que os irmãos também colocassem. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aqui ele fala assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não é de vós mesmos? Ou seja, ele está deixando bem claro aqui que o nosso corpo, que muitas vezes nós agimos de maneira errônea, ele não é nosso. Nós temos que cuidar dele sim, porque nós somos responsáveis por nós, não é verdade? Então, algo estranho que os irmãos de repente falam, mas ele não pertence a nós, ele pertence a Deus. Se o Espírito Santo habita em mim, ele já não pertence mais a mim, pertence a Deus. E eu tenho que estar analisando que se tem coisa errada, eu tenho que parar e pensar, peraí, o pecado está entristecendo o Espírito Santo que habita em mim. E isso tem que entristecer a mim também. Muitas vezes nós cometemos determinados pecados, e aí quando é no dia seguinte a gente está comentando com alguém, dando risada do meu pecado que eu cometi ontem. Então eu não estou arrependido. Está errado. Está errado. Isso tem que ser diferente. Irmãos, aqui no 20, dê para mim aí o Douglas, o 20. Ah, tá. Amém? Os quais pertencem a Deus. Amém? Então, irmãos, só para... Muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Quando o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, que cabe a nós também, porque Ele fala conosco também essa palavra, que vós sois o sal da terra, é interessante, né? Eu parei para dar uma estudada um pouquinho também nesse pequeno versículo. A maioria dos irmãos aqui talvez já sabia, eu não sabia. Mas nós vamos chegar lá no que eu estou falando. O que acontece? O Senhor, quando Ele fala, vós sois o sal da terra, Ele está colocando nós, naquela época, falando com os seus discípulos, o tremendo valor que eles têm. Tremendo valor. Vós sois o sal da terra. O tremendo valor. Porque nós sabemos dos valores do sal, que é tremendo, né? Em tudo, em muitas coisas, diversas coisas. Mas uma das coisas que eu não sabia, e eu olhando, os irmãos falam, nossa, irmãos, aqui é meio ignorante, mas eu sou mesmo, em algumas coisas eu sou. É interessante que eu estava estudando, e alguns irmãos aqui, talvez também não se despertou para isso. Mas lá, há muitos séculos atrás,
O sal foi que determinou. Irmão Daniel, você paga para os seus funcionários o que lá? Salário vem de quê? Entendeu? Interessante, né? Ninguém nunca paga. Muita gente, ninguém não. Eu, né? Eu falo por mim, eu mesmo não tinha me despertado bem para isso. Mas salário vem do sal. Naquela época lá, muitos séculos atrás, o sal era usado para pagar o exército romano, por exemplo. Era pago com sal. Era algo muito raro e caro. Raro e caro. Então era de grande valor. Muito valor. E muitas vezes a gente não entende. Jesus Cristo deixa bem claro, nós, quando fala que nós somos o sal da terra, nós somos de grande valor. Grande valor. E uma coisa interessante, né, irmãos? Uma coisa do sal que eu acho muito interessante é que o sal tem tanta serventia, que nós também temos que ser, para Deus, de grande serventia, mas uma coisa do sal que eu aprendi uma época é que o sal ele tem um poder tão grande de purificação que quando eu trabalhava na fundição, Geraldinho trabalhava com a gente lá também naquela época, né, Geraldo? Você lembra quando eu estava lá na fundição? A gente usava o sal para purificar o latão dentro do forno. Em determinado momento, a gente jogava vários lingotes e sucata de latão dentro do forno para poder derreter, para poder trabalhar. E chegava a determinado momento que estava com excesso de sujeira, excesso de impurezas. E quando ele estava com esse excesso de impurezas, a gente jogava sal dentro do cadinho, dentro do forno. Jogava sal, as bisnagas de sal, e mexia. Em pouco tempo aquilo borbulhava, e aí você pegava, o rapaz que trabalhava no forno pegava a concha e saía tirando aquele monte de sujeira. Sal, purificação. Entendeu? Interessante, né? O sal é algo tremendo, irmãos. Quando Jesus Cristo fala sobre o sal, que você é o sal da terra, é porque realmente a gente tem que analisar. Jesus nos colocou como algo de muita importância. E nós temos que realmente analisar todas as características do sal, porque nós temos que ser também assim. Se nós estamos fazendo parte de um grupo, esse grupo tem ali algumas impurezas, que nós possamos ser útil para purificar esse grupo. Se por um acaso a gente está no local aí que a gente tem a facilidade de conversar e falar, que nós possamos naquele lugar ali trazer, né, um pouco de sabor, tirar aquela, como que eu vou falar, aquela parte ruim, né, que muitas vezes a gente, perto de amigos ou até mesmo familiares, a gente tem a oportunidade de falar e a gente não fala. Mas nós temos a obrigação de falar e de deixar bem claro que Jesus é o meio mais fácil de purificar a nossa vida. Nós somos o sal e Jesus, então, nem se fala, né? Então é assim, a gente tem que deixar com que o sal faça essa diferença em nossa vida. E, irmãos, eu achei interessante essa parte, tanto a parte do sal que seria tirado desde aquela época do salário. Quem aqui já sabia disso aqui? Todo mundo sabia? Amém, irmão Daniel, a maioria não sabia, eu também não sabia, então eu achei muito interessante. E tudo isso a gente tem que analisar, porque quando Jesus fala sobre que nós somos sal, nós temos o seguinte, analisar. Se nós temos toda essa importância, nós temos que pensar. Se eu sou uma pessoa tão importante para Deus, eu tenho que dar esse valor, não é verdade? E aí eu queria falar também um pouquinho, irmão, sobre o outro lado do valor do cristão. E agora eu falei do valor do cristão para Deus. Mas falar um pouquinho também do valor que nós temos que ter. Nós temos que ter. Aí já seria um valor que eu na verdade, teria que procurar ter na minha vida para mim ter uma vida de um cristão que realmente tem valor. Tem valor. E aí eu separei alguns pontinhos pequenos aqui, e vai ser rápido para sobrar um pouquinho de tempo para nós orarmos. Eu gostaria só de falar um pouquinho. Irmãos, o valor da justiça. O servo de Deus, nós como filhos de Deus que temos o Espírito Santo dentro de nós, temos que analisar sempre o ponto da justiça, temos que ser justos.
Temos que ser ali, na temperança. Muitas vezes a gente é injusto em algumas coisas, mas a gente não pensa nisso. A gente age e depois fala, errei, deixa para lá. Não, irmãos, não, tem que ser justo. Se errou em algum ponto, volta atrás, acerta aquilo e depois continua. E toca o barco, mas assim, temos que ter essa parte da justiça continuamente em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor fala bem claro. Aqui em Salmos 11, 7, ele fala o seguinte: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Amém, irmãos? Então, temos que procurar a justiça do Senhor em nossas vidas também, constantemente. Temos que ser justos. Segundo ponto aqui, que também separei, que seria dentro disso, a parte que nós temos que buscar a verdade. Irmãos, o servo de Deus, o cristão verdadeiro, tem que analisar que na vida dele tem que ter tudo claro, tem que ser verdade. Não tem que ter mentiras. Ou seja, como sempre o pastor fala aqui, nós, como servos do Senhor, tem que ser sim, sim, não, não. A palavra do Senhor diz que o que passa disso provém do maligno. Então nós temos que ser firmes no que nós falamos e agir corretamente. Muitas vezes nós vemos que em algumas coisas, algumas pessoas, não vou falar que é no nosso meio, mas muitas vezes as pessoas agem de maneira errada. Fala que vai fazer determinada coisa, quando vê não está fazendo nada e deixa as pessoas na mão. Ou muitas vezes a gente, por achar que pequena mentirinha não é pecado, nós também falhamos em alguns pontinhos ali e deixamos de falar a verdade. Deixamos de falar a verdade. E não devemos de jeito nenhum. Não existe mentira grande ou mentira pequena. Mentira é mentira. Não tem que haver mentira na vida do servo de Deus. De maneira nenhuma. A palavra do Senhor fala, os irmãos, não é o versículo do Bolsonaro não, tá? Mas ele usou muito, 8:32, ele falava sempre, ele gostava de citar isso aí, o povo citava, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, esse ponto é um negócio interessante, por quê? E conhecereis a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Então, Cristo nos liberta. Aquele que conhece a Cristo tem que ser liberto. Tem que ser liberto. Não pode mais haver mentira na vida dele. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, em João 14,6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando ele fala, eu sou a verdade, nós temos que entender que Jesus deixa bem claro que ele é a verdade. Então, se nós conhecemos Jesus, temos que viver na verdade. O que passar muitas vezes disso, o que acontece? Muitas vezes, eu conheço pessoas que se dizem crente, eu conheço várias, mas algumas que me deixam envergonhado, que se dizem crentes, mas a mentira é uma constância na vida deles. Irmãos, uma pessoa que se diz um cristão e vive na mentira, tem algo errado. Por quê? Em João 8,44, diz bem claro quem é o pai da mentira. E aqui em João 8,44, ele fala que o pai da mentira é o diabo. E, na verdade, um servo de Deus jamais pode ter como pai o diabo. Não tem como. Se você entregou a sua vida para Jesus, seu pai é Deus. A Bíblia fala, como o irmão acabou de falar ali, em João 1,12, mas a todos, e reconheceram, todos, mas todos. Não tem um, E aí ele fala que perdão, deu um branco aqui. Mas a todos, vamos lá, o versículo, irmãos. Poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém, é isso mesmo. É que eu não coloquei aqui e veio agora no momento. Mas o que acontece? Mas a todos. E na verdade nós vemos que alguns ainda não deixou cair a ficha. Não deixou cair a ficha. E a verdade tem que ser uma vida constância na vida do servo de Deus. Não pode, de jeito nenhum, haver mentira na vida do servo de Deus. E é algo que tem que deixar marcado na vida do crente, da pessoa que serve a Deus, é que é uma constância isso, falar a verdade sempre. Uma mentira pode lá na frente deixar você numa situação terrível. E como eu já falei mais uma vez, o pai da mentira é o diabo.
Terceiro ponto aqui, irmãos, nós falamos também sobre obediência. Temos que ser obedientes. Temos que viver diante de uma obediência constante do nosso Deus. O Senhor deixa bem claro na nossa vida que a gente tem que ser obediente. Mas nós vemos que desde lá, do primeiro ser humano que Deus fez, já houve a desobediência. E aí o ser humano hoje acredita que põe na cabeça isso, que a desobediência é algo normal. Mas é uma coisa interessante, né? Hoje até, decorando para a irmã Ana, a gente estava falando das crianças lá e eu estava falando, as crianças estão tudo sapeca. Mas como pode? A criança pequenininho já, o Rafa de vez em quando dá umas escapadas lá e solta umas desobediências lá já. Então a gente já fica meio assim. Mas é incrível, porque a criança já de início já começa com desobediência. E nós crescemos também vivendo muitas vezes na desobediência. Quando se fala ainda da vida de servo de Deus, muitas vezes nós vivemos na desobediência. Mesmo tendo Deus dentro de nós, como eu acabei de falar, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Mas nós ainda vivemos muitas vezes na desobediência. Em muitas coisas. Então é bom a gente sempre parar, voltar atrás e entender. Desobediência é algo que não agrada a Deus de jeito nenhum. Em João 14,15 ele fala, se vocês amam, 14,15, ele fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E muitas vezes a gente fala que ama a Deus, mas não queremos obedecer. Em algumas coisas a gente dá uma deslizada, né? E temos que obedecer, porque se nós amamos a Deus... E é uma coisa interessante, né? Você pode perguntar para qualquer cristão, você ama a Deus? Amém? Não é verdade? Qualquer cristão, qualquer um. O que aceitou Jesus ontem, aquele que já tem mais de 30 anos como eu, e falar, amém, eu amo a Deus. Mas e aí? Ama e obedece 100%? Muitas vezes não. Nós temos a facilidade de desobedecer a Deus. Isso é algo grave. Não devemos de jeito nenhum deixar que essas coisas aconteçam, porque desagrada a Deus. O Espírito Santo que está dentro de nós se entristece quando nós desobedecemos a Deus. Um outro ponto aqui também, desses valores que eu estou falando, entra também a honestidade e a lealdade. A honestidade está dentro de tudo isso, irmãos. Honestidade e lealdade. Muitas vezes nós falhamos nesses pontos, né? Em Oséias 12:6, a palavra do Senhor fala, portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Amém? Ele deixa bem claro. E muitas vezes nós deixamos de ser leais a Deus quando falhamos nos nossos compromissos. Quando falhamos em alguns pontos que nós sabemos que não deveríamos falhar. Eu não vou citar pontos aqui, porque nós temos vários nas nossas vidas que nós falhamos e deixamos de ser leais a Deus. E a honestidade, irmãos, do servo de Deus é algo tremendo. Quando se fala em honestidade, o crente não pode, de maneira nenhuma, faltar com essa parte. Infelizmente, nós sabemos que em alguns casos, tem pessoas que se dizem servos do Senhor e falham, porque faz uma coisa aqui, faz outra ali, faz outra lá, e quando se ouve falar dele, fulano disse que é crente, mas olha a vida dele. Então nós temos que ter bem claro na nossa vida, uma vida constante de lealdade ao Senhor e honestidade, constantemente. Amém? Um quinto valor aqui, irmãos, é uma coisa interessante, é a gratidão. É a gratidão. Nós temos que aprender, irmãos, ser grato ao Senhor. Porque o que ocorre? Muitas vezes nós não sabemos sequer reconhecer o que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem feito maravilhas, mas nós, como muitas vezes somos até sem educação com as pessoas do nosso lado, que nos faz bem e nós viramos as costas e saímos andando, nós esquecemos até de agradecer, obrigado pelo que você fez, né? Obrigado, e vai embora. Eu fico olhando, às vezes, você está no trânsito ali, aí você dá aquela seguradinha no freio, o cara entrar, o cara vira, nem olha para sua cara, vai embora.
Aí você fala, oh, mal agradecido, né? Realmente, não custava nada levantar pelo menos a mão e falar obrigado aí, né? Porque ele podia ficar ali esperando mais meia dúzia de carro passar. Eu, às vezes, fico preocupado. A gente quer sair ali, a nossa saidinha ali perto da linha ali é terrível. Às vezes você pega 10 carros. 1, 2, 3, você fica contando. Esse vai deixar, não deixa. O outro também não, o outro também não. O outro... Até a hora que você acha um que chega e fala, vai lá, vai lá. Eu fico pensando, você rapidinho, eu dou uma buzinadinha e tal, né? Porque a gente tem que agradecer. Mas muitas vezes a gente falha, esquece de agradecer, ou até mesmo pela sua... Às vezes, coisas na cabeça da gente, que a gente às vezes está meio distraído com alguma coisa e deixa de agradecer. Mas temos que agradecer. Agora, eu estou falando de gratidão no dia a dia, coisa corriqueira. Agora, vocês imaginam Deus que nós temos, como nós estamos aqui numa semana de oração, orando, né? Semana inteira aí junto com os irmãos, muitas vezes nós esquecemos, irmãos, de agradecer a Deus por determinadas coisas que Ele faz em nossa vida. Eu digo para os irmãos, um hábito que eu tenho desde criança e até hoje, graças a Deus, eu não deixo, é de quando eu acordo, agradecer pelo dia que está começando, pela noite que o Senhor me deu, agradecer por estar vivo, agradecer porque Ele é quem nos dá tudo isso. E nós temos que aprender a ser grato. Não só com isso, eu estava até comentando com o pastor essa semana, né, eu tive o prazer de chamar o irmão Maurício, como eu tinha prometido, os irmãos que estavam lá no retiro, eu tinha prometido para o irmão Maurício dele almoçar em casa, e no fim estava passando batido, eu falei, bom, não vou esperar o tempo clarear, porque só chove. Eu falei, não, vamos, vem aqui, irmão Maurício. Eu falei, pastor, pega ele, traz ele aqui. Então foi muito gostoso, um momento ali maravilhoso ali com os irmãos, pastor Joel e o irmão Maurício, e sua esposa, né, e a filhinha dele. E nós estávamos falando que muitas vezes Deus derrama tantas bênçãos em nossas vidas e nós não percebemos. Nós não percebemos. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente deixa de agradecer. Deixa de agradecer. Porque as bênçãos, muitas vezes, como eu falei para os irmãos lá, as bênçãos são de maneiras que a gente muitas vezes passa despercebido. Qual é a bênção? A bênção, às vezes, é que você passou 2, 3 meses sem ir na farmácia comprar um remédio. Isso é bênção, irmãos. Você rodou com o seu carro 6 meses, 1 ano, não furou um pneu, você não passou um susto na estrada. Isso é bênção, irmãos. Você está rodando com o seu carro, aí eu estou falando do carro porque às vezes você está rodando com o seu, que nem o irmão que faz essa viagem para lá e para cá. Às vezes você roda, não tem que ficar toda semana encostando na oficina, porque às vezes ocorre. Tudo bem, carro mais novo é menos, mas mesmo assim. Então, assim, tudo isso é bênção, né? Então, só de você ter o seu pão de cada dia na sua mesa, todos os dias, isso é bênção. Como o irmão ontem lá orou aqui e falou, é verdade. E nós, muitas vezes, não agradecemos. Temos que lembrar que o Senhor tem derramado bênçãos em nossas vidas diariamente. Diariamente. E muitas vezes, irmãos, você não percebe, mas você orou por um amigo seu por algum problema, que ele não lembrou de falar para você, aquele problema, graças a Deus, já foi. E muitas vezes foi pela sua oração que você orou e Deus atendeu a sua oração. Só que a gente, muitas vezes, passa batido. Você orou, descobriu que a pessoa já está bem, agradeça ao Senhor. Sendo ou não pela sua oração, você levou na presença de Deus. Agradeça. Então, nós temos que aprender a ser gratos. Ser gratos. Gratos por tudo. Deus tem feito tanta coisa constantemente em nossas vidas. Tantas. Irmãos, é como nós vimos aí esses anos, aí, esses 2, quase 3 anos, que hoje nós ainda, se for ver, ainda tem gente morrendo com esse Covid, né? Mas assim, eu falo que tem gente morrendo, irmãos, porque é incrível. Esses dias aí, a Renata estava falando para mim de uma amiga dela, do trabalho dela. Acho que a menina não tinha nem 40 anos, acho. A menina pegou Covid, foi para o hospital, ficou ruim. Em 15 dias, a menina morreu. Então ainda tem pessoas que têm algumas complicações e acabam morrendo. Então tem. Irmãos, nós vivemos aí, claro, teve gente próxima da gente que faleceu, mas nós estamos aqui. Eu tomei um susto, tive lá na UTI, mas Deus teve a misericórdia. Então temos que, sim, agradecer a Deus. Ser gratos. Ser gratos é algo assim que não pode, de maneira nenhuma, passar em branco. A parte de agradecer a Deus tem que estar em nossas vidas continuamente. Ele fala em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus.
Amém? Em tudo dai graças. E outro ponto também, irmãos, é a parte de ser o servo, né? De ser o servo. Também é uma coisa interessante que muitas vezes, esse ponto aqui é um ponto também de grande valor, que muitas pessoas não querem servir. Elas querem ser servidas, mas não querem servir. Mas o servo de Deus tem que aprender a servir e tem que tentar ter uma prática constante de servir. Servir, sempre. Se você vai servir no seu trabalho, se você vai servir na rua, se você vai servir na sua casa, se você vai servir principalmente na igreja, tem que servir, tem que procurar, porque é algo que agrada ao Senhor e o servo de Deus se encaixa muito bem nisso aí, tem que servir. E a palavra do Senhor, nesse versículo que está separado aqui, ele fala sobre o servir no trabalho, lá fora, não é nem entre os cristãos. Né? Esse versículo que eu vou estar lendo é o que está em Colossenses 3, 23. Tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Irmãos, eu sei disso. É difícil isso. Eu tenho a empresinha lá, os meninos trabalham direitinho, sim, trabalham, mas dão cada pisada na bola aí. Fazer o quê? É difícil. É como eu falo para minha esposa, às vezes ela vê algumas coisas e a gente comenta, ela fala, poxa vida, mas teria que mandar esse cara embora, né? Eu falo, não, é o mal necessário, eu preciso de ter ele lá em si mesmo. Por mais difícil que seja alguma situação que a gente está convivendo, é um mal necessário, eu preciso dele lá. Né? Mas serve muito mal, irmãos. Serve muito mal. Está dentro da sua empresa, trabalhando, mas não querem fazer direito, faz tudo meia sola. Então é algo tremendo, porque complica a vida da gente, né? Porque o que eu tenho que vender é a qualidade. E se o meu funcionário não faz com qualidade, fica difícil para mim, né? Então a gente tem que ficar sempre em cima. Mas não é só isso não, irmãos. Eu tenho que me colocar também como eu lá. Hoje eu não trabalho, não ponho a mão mais, mas eu trabalhei muito tempo dentro de empresas. E eu sei muito bem como é isso. A gente tem que procurar fazer o melhor. Eu estou vendendo a minha mão de obra. Eu estou vendendo aquilo que eu faço. Eu tenho que fazer o melhor. E o Senhor fala aqui, ó, faça como se fosse para Deus. Se você está fazendo algum serviço, faça como se fosse para Deus. E muitas vezes, até dentro da igreja, a gente vê as pessoas fazendo, mas resmungando, reclamando, né? Então, não está fazendo do jeito que deveria. Então, esse ponto de servir também é um ponto assim de valor que tem que estar no cristão, servir com qualidade, servir com amor. E outro ponto aqui também é a humildade. Humildade. Nós vemos que, muitas vezes, a humildade fica muito longe das pessoas, aí deixa aflorar mais a arrogância, né? A parte daquela orgulho, e deixa a humildade de lado. Nós, como servos do Senhor, temos que saber que o Senhor Jesus foi quem deu o maior exemplo de humildade. Como nós estávamos falando, nosso Senhor Jesus é Deus. Ele estava lá com o Pai. Ele deixou toda aquela maravilha para vir viver aqui como homem. Como homem. E sofreu, hein? E não viveu como qualquer homem, não. Viveu uma vida sofrida. Né? E foi morto, crucificado. Então, assim, nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele foi um exemplo de humildade. Nós temos que buscar, sempre viver, tentando buscar a humildade sempre em nossas vidas. E não é se fazendo de humilde, não. É buscando mesmo a humildade em nossas vidas. Aqui em Filipenses 2:3, ele fala, nada façais por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem as outras pessoas superiores a vocês. Amém? Muitas vezes nós temos sim que considerar as pessoas melhores que nós, mas é muito difícil muitas vezes as pessoas quererem considerar os outros melhor, né? Mas tem que considerar, tem que saber que nós, como servos de Deus, temos que olhar para o irmão e saber que o irmão tem qualidade tremenda e que ele tem que ser visto como melhor que eu. E eu tenho que servir ele. Se possível, servir ele. Seja quem for. Seja quem for. Isso é algo assim que nós temos que ter uma constância. E a última parte aqui, que entra no que nós estamos hoje falando, né, na parte do... Estamos fazendo, que é a semana de oração.
Na verdade, é um valor tremendo, que é o valor de ter constante comunhão com o Senhor. Constante comunhão com o Senhor. Aí os irmãos falam, mas aqui eu está desde o início falando que ele tem o Espírito Santo, que nós temos o Espírito Santo. Irmãos, eu falar que vocês têm o Espírito Santo porque vocês entregaram sua vida para Jesus, eu ter o Espírito Santo porque eu entreguei minha vida para Jesus, não significa que eu vivo em comunhão constante com Deus. Não é verdade? Muitas vezes a gente falha. Por quê? A gente deixa o Espírito Santo caladinho no cantinho, não deixa ele agir, e nós é quem agimos. Temos que ter cuidado. A palavra do Senhor fala sobre extinguir, falei errado aqui. Extinguir o Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que deixar ele trabalhar, ele fluir, para que eu possa viver diante da vontade de Deus, trabalhando em comunhão constante. E muitas vezes, quando eu deixo o Espírito Santo num cantinho, quietinho, e eu é que quero tomar as decisões na minha vida e fazer as coisas constantes, acaba acontecendo que eu estou deixando o Espírito Santo ali no cantinho. E não é assim. Ah, mas você não tem o Espírito? Tenho, mas quem manda sou eu, então, peraí, tem coisa errada. Tem coisa errada. Vamos ler alguns versículos que falam sobre a comunhão. Comunhão constante é algo maravilhoso. Só que agora eu quero que os meninos lá dentro vão ter que me ajudar, hein? Tá bom? Vou colocar os versículos para nós aí. 1 João 4,13. 1 João 4,13. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Amém? Comunhão. Nós temos que estar. Agora você me coloca aí também 1 João 3,24 também. Se eu for abrir a Bíblia aqui, até eu abrir já. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, irmãos, é assim. Nós temos que deixar bem claro, né, como a palavra do Senhor fala, nós temos que estar ligados constantemente em Deus, para que vivamos em comunhão. 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Ali fala vós, mas eu pus eu no meio. Amém, irmãos? Constante, essa comunhão, que seja constante. Nós vamos lá, né? Então, muitas vezes nós queremos ter comunhão com Deus, mas seguramos algum ponto. Não, tem que soltar, tem que deixar fluir, né? 1 Coríntios 1,9. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seus filhos, de seu Filho Jesus Cristo em nosso Senhor. Amém? Então, assim, nós fomos chamados para essa comunhão. Então, que tenhamos comunhão. Se nós somos chamados, temos que estar nessa comunhão constante. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque, assim, essa comunhão faz com que nós tenhamos sempre a vontade de buscar a Deus em oração. Essa comunhão faz com que nós tenhamos sempre a vontade de abrir a palavra do Senhor e estudar um pouco a palavra do Senhor, deixar ela falar conosco. Essa comunhão, que é o que nós estamos falando, ligado com o Senhor, nós nele e ele em nós, faz com que nós tenhamos mais tempo em oração. Essa semana de oração, irmãos, tem sido uma bênção, mas que nós possamos ter essa prática de oração sempre. É algo assim que 30 anos praticamente dentro da casa do Senhor, e eu sempre vejo, é normal o culto de domingo estar lotado, com todos os bancos repletos, ou quase, mas no culto de quarta-feira, que é culto de oração, temos sempre 10% ou menos. 10% ou menos. Eu entendo, irmãos, tem muitos irmãos que trabalham, tem aqueles que estudam, tem aqueles que não têm condições. Mas, irmãos, se você tem condição, deixa isso ser uma prática na sua vida. Venha às quartas-feiras para a igreja para dobrar o seu joelho
e ver o que o seu irmão está precisando da sua oração. Porque você vai orar naquele momento para ele, e depois você vai para casa também e vai orar na sua casa. Mas é bom estarmos aqui quarta-feira, sempre no culto de oração. Essa semana está sendo uma bênção, mas que nós possamos colocar isso em prática. Que possamos ter a prática de oração em casa. Eu não sei aqui quantos aqui têm a prática de orar de madrugada. Essa prática de orar de madrugada, irmãos, é tremenda. É tremenda. Aí os irmãos falam, como que eu vou acordar de madrugada, irmão? Quando você... Eu falei uma coisa, foi até interessante. Eu falei isso aí na casa do Xano, um dia que a gente teve uma reunião lá, né? Lembra, Xano? Aí eu falei, a esposa dele, a Jaque, falou assim, como que eu vou acordar de madrugada para orar? Aí eu falei, antes de você dormir, você falar, Senhor, quero acordar de madrugada porque eu quero ter um momento com o Senhor, em oração, porque realmente é maravilhoso. Deus vai te acordar naquele momento, mas você não vai acordar e simplesmente virar para o canto e dormir de novo. Você vai acordar e você vai falar, poxa, sei o motivo pelo qual eu acordei. A irmã Geraldinha vai falar assim, poxa, mas eu acordo toda noite, que eu não consigo dormir. De repente você aproveita, irmão, e todas as noites busca a Deus em oração, que eu tenho certeza que o irmão tem feito isso. Mas assim, irmãos, eu tenho certeza. Aí eu falando isso por quê? Porque a Jaque chegou no outro dia e falou, rapaz, você falou aquilo, você acredita que é verdade? Eu fui dormir, pus aquilo na cabeça, quando foi de madrugada, acordei para orar. Falei, que benção. Que benção. Mas é isso aí. Você faz o propósito. Com Deus, tudo que você faz no propósito, Deus vai agir na sua vida. Eu sempre falo que quando você sai da sua casa e vem para a igreja e você falar, Senhor, hoje eu estou com um probleminha, quero que o Senhor fale comigo nessa situação. Pode ter certeza que vai falar, nem que seja já através do louvor, quando você começar a ouvir o Senhor, o louvor aqui que vai ser entoado. O Senhor vai falar com você. E quando o pastor ou o pregador for trazer a palavra, vai falar com você. Porque você pediu, porque Deus sondou o seu coração e viu que é o seu desejo ouvir a palavra dele. Ouvir que ele fale com você. Então, irmãos, se tem alguém em nosso meio que ainda não tem o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Receba. De que maneira? Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deixe você ter essa transformação maravilhosa que é viver em intimidade com Deus. O Espírito Santo vai habitar dentro de você e você vai ver realmente que a sua vida tem mudança. Amém? Deus abençoe os irmãos. Desculpa de eu ter tomado mais tempo, porque falo demais, né? Mas